O tema de hoje é um pouco espinhoso, um pouco polêmico, que é a questão da liberdade de expressão em oposição aí a outras coisas, como os discursos de ódio, a disseminação de fake news. A gente sabe que também são assuntos que estão bastante em voga, que o noticiário tem falado muito, né, sobretudo sobre algumas decisões polêmicas do STF, decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, aquele do impeachment, do pedido de impeachment apresentado pelo presidente Bolsonaro. Então, até onde vai essa liberdade de expressão, sobretudo nesse contexto político, e até onde vai a possibilidade de um Estado aparar, né, ou mitigar, reduzir essa liberdade de expressão? Bom, o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de fake news, de discurso de ódio, é que são conceitos muito indeterminados, muito abertos, né? Como definir o que é efetivamente fake news, como definir o que é discurso de ódio, e aí se a gente entender que deve combater a fake news e o discurso de ódio, como a gente vai promover esse embate a esses instrumentos que, sem dúvidas, quando são utilizados, trazem sim muito prejuízo à democracia. Mas será que também limitar a liberdade de expressão sob esse pretexto de combater as fake news, o discurso de ódio, não é uma forma de violar igualmente a democracia? Vale mais esse combate a fake news, esse combate aos discursos de ódio, limitando a liberdade de expressão, ou proteger e defender a própria liberdade de expressão porque ela é fundamental no processo democrático? Essas são dúvidas que ficam aí na cabeça de todos aqueles que estão acompanhando esses temas e do cidadão comum, que muitas vezes fica dividido, aquele que não está nos extremos, aquele que não é um radical, fica sempre muito na dúvida. Eu prefiro que se defenda a liberdade de expressão ou eu prefiro que se combata mesmo a propagação de mentiras, de fake news, aqueles discursos que promovem efetivamente o ódio, enfim, todo mundo fica aí um pouco dividido nesse assunto. E o que eu tenho a dizer, na verdade, é que, sem dúvida, proteger a liberdade de expressão é fundamental para a democracia, porque esse é um dos princípios basilares da democracia. Se as pessoas não têm o direito de se expressar e de pensar no que bem entender, nós não estamos efetivamente num ambiente democrático, porque a democracia é justamente essa convivência de ideias que são ideias até dissonantes, de ideias que são divergentes, mas devem conviver em harmonia, devem conviver com respeito, por que não? Então é óbvio que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Por outro lado, quando se divulga notícias falsas, quando se divulga discurso de ódio, é possível que se configure aqui um abuso dessa liberdade de expressão. Então, a dificuldade, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do cidadão comum, é justamente definir esse limite, até onde eu posso utilizar esse meu direito, que é de me expressar, sem ofender os direitos do outro. Porque liberdade de expressão certamente não pode ser confundida com o direito de ofender, com o direito de destruir a honra de alguém, com o direito de falar mentiras, calúnias, enfim, injúrias sobre uma determinada pessoa. Nós temos no Brasil inspiração muito maior no ordenamento jurídico alemão nesse sentido, né? Na Alemanha, sobretudo depois do trauma do nazismo, se defende efetivamente a liberdade de expressão, porque a Alemanha é democrática, mas com limites, né? Por exemplo, na Alemanha não se admite que se negue o Holocausto sob o fundamento de se estar ali exercendo a liberdade de expressão. Não se admite também a propagação de discursos que sejam antissemitas, né? Que sejam discursos ofensivos aos judeus, sob esse pretexto também da liberdade de expressão. Então, essa é a nossa inspiração. No Brasil nós temos essa inspiração muito mais do direito alemão do que, por exemplo, do direito americano, onde a liberdade de expressão é muito mais forte, é quase que inabalável, é quase que um direito sagrado e que não se admite ali muitas limitações. Então, é preciso respeitar também a nossa tradição jurídica. Nós somos um país democrático, nós queremos ter uma democracia cada vez mais sofisticada, cada vez mais eficiente, mas respeitando também a nossa tradição cultural, a nossa tradição jurídica, que é no sentido de que a liberdade de expressão é um direito e, como qualquer direito, mesmo que previsto na Constituição,
é um direito relativo, ou seja, ele admite uma mitigação se do outro lado há um direito para ser defendido que naquele contexto seja mais importante ou seja mais valioso para a própria democracia. Então, por exemplo, um discurso que seja contrário à democracia, um discurso que seja antidemocrático, é um discurso que extrapola a liberdade de expressão. E por que extrapola a liberdade de expressão? Porque a liberdade de expressão é o pilar da democracia. Se eu utilizo um pilar da democracia para fazer ruir ou para tentar destruir a própria democracia, eu estou aí, no mínimo, cometendo um comportamento completamente contraditório, um comportamento que não se sustenta do ponto de vista jurídico. Tá? Então, no contexto, por exemplo, das decisões do ministro Alexandre de Moraes, né, que determinou a prisão de Roberto Jefferson, do ex-deputado Roberto Jefferson, do deputado Daniel Silveira, do também, não diria político, mas de um ativista, né, da extrema-direita atual, que é o próprio Zé Trovão, né, o líder dos caminhoneiros, que estava foragido no México. Todo esse contexto é justamente um contexto de combate a essas atitudes antidemocráticas, de disseminação do ódio, de ofensa à honra de terceiros. E só para ilustrar melhor ainda do que nós estamos falando, eu vou ler aqui algumas mensagens que foram publicadas com relação aos ministros do STF, já que eles estão também no olho do furacão com relação a esse tema. Primeira mensagem: que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF. Será que isso é liberdade de expressão? Incitar a prática de crimes, a prática de estupros, não porque são autoridades que estão envolvidas, mas com relação a qualquer pessoa, isso está abrigado pela liberdade de expressão? Eu entendo que não. Eu entendo que aqui há um abuso dessa liberdade de expressão e essa conduta deve ser protegida, porque deve ser evitada, melhor dizendo, porque ela viola uma série de outros direitos que nesse contexto me parecem mais importantes, como o direito, por exemplo, à integridade física, psicológica das pessoas que estão aqui sofrendo essa sugestão de serem até estupradas. Então a gente precisa dar limites também, mesmo aos direitos fundamentais, mesmo a uma liberdade que está lá prevista na Constituição, que é um direito fundamental e que é, como eu disse, um pilar da democracia. Uma outra mensagem, também publicada nas redes sociais com relação aos ministros do STF. Quanto custa atirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filha da puta do STF que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do STF com ministros Barbies dentro. Então, percebam que aqui também há, no mínimo, uma violação muito grande a uma série de outros direitos, né? Direitos dos próprios ministros enquanto cidadãos, que são também, mas também prerrogativas relacionadas à própria instituição do STF, que são violados sob esse pretexto de liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, volto a dizer, é fundamental, é importante, é um pilar da democracia, precisa ser preservada, mas, como qualquer direito, ela é uma liberdade relativa, ela é uma liberdade que deve ser exercida com responsabilidade e respeitando também os direitos dos outros, né? É aquela velha máxima de que nosso direito termina onde começa o direito do outro. Então isso vale também aqui para o exercício da liberdade de expressão. Isso aqui era o que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão para outros temas para a gente discutir, ou se quiserem também debater sobre esse mesmo tema, que é um tema que dá bastante repercussão, podem comentar, que eu vou ter o prazer de responder. E também deem aquela força, né, de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, apertar no sininho para que recebam as notificações enviadas pelo canal, e a gente se vê na próxima.